Boa noite a todos vocês, meus amigos queridos. Muita alegria que novamente nos encontramos aqui para celebrarmos mais um Evangelho pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra. E vamos assim, para iniciarmos a noite com o Evangelho, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto do céu, buscando assim o colo amoroso do nosso Mestre Jesus, onde vamos nos reconfortar as nossas dores, nossas angústias, pedindo a Ele então que nos acolha com o seu amor, fortalecendo-nos para que possamos trilhar por esta caminhada, por este caminho que às vezes é tão cheio de obstáculos. Vamos pedindo a Jesus que Ele nos dê força, que Ele nos dê entendimento, porque a partir do entendimento, da compreensão do Evangelho, desperta dentro de nós um desejo de praticar. Então, nesta noite, vamos pedindo a Jesus que nos ajude a sermos multiplicadores das suas palavras por este mundo afora. Que possamos fazer as nossas melhoras, nos reformarmos intimamente, para desta forma estarmos aptos para o melhor entendimento do Evangelho de Jesus na prática. Esteja sempre conosco, Jesus, em todos os instantes da nossa vida, para que possamos continuar, dia após dia, subindo um degrauzinho na nossa evolução. Que assim seja, que assim se faça, graças a Deus. Então, hoje, dando continuidade ao nosso Evangelho, vamos concluir o item do capítulo 13, Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje o último item, o item 19, que vai falar da progressão dos mundos. Então a gente tem tratado aí, só recapitulando, neste capítulo, no 3, há muitas moradas na casa de nosso pai, que o nosso Pai do céu, desejando que nós, seus filhos, pudéssemos ter a oportunidade de crescer enquanto espíritos, ele vem vindo nos dando muitas chances, chances de aprender. E nós estamos passando aí por muitas etapas importantes para esse crescimento, para essa evolução. Porque vamos lembrar que ainda sem condições morais, nós iniciamos nossa trajetória em mundos primitivos. Melhorados um pouco mais da questão moral, estamos agora nesse momento tendo a oportunidade de estagiar no mundo de provas e expiações, aqui nesse grande hospital. Avançando neste mundo com a nossa moral, nós estamos aí, avançando com a nossa condição moral e compreendendo e vivendo, o Evangelho de Jesus na sua prática, nós vamos reencarnar em mundos regenerados. E assim nós vamos seguir até alcançar os mundos ditosos. E hoje, nesse item 19, nós vamos entender que não é apenas o nosso corpo físico e espiritual que progride, mas também progride o mundo que nós vivemos. Porque o Evangelho começa dizendo que o progresso é uma lei da natureza. Todos nós, seres criados por Deus, animados ou não, somos submetidos a essa lei, pela infinita bondade de Deus. Porque Ele quer, como eu disse, que nós progridamos e que a gente prospere.
E aí o Evangelho nos traz algo para refletirmos. A própria destruição, que parece aos homens como o fim de tudo, é apenas um meio de se chegar pela transformação. Então aqui eu vou deixar uma reflexão aí para vocês, porque assim, muitas vezes a gente acha que a destruição ela só se dá aí, né? A gente só pensa nela aí no mundo físico. Uma enchente que destruiu uma cidade, ou algo semelhante. Mas, na verdade, nós também, seres humanos, passamos por esse momento, né, de destruição. Pensem comigo, quando nós pensamos, refletimos e chegamos à conclusão de que nós precisamos mudar algumas coisas dentro de nós, nós estamos fazendo o quê? Destruindo aquele homem velho que tinha um pensamento muito fechado, que ainda não tinha esse olhar ampliado, para dar lugar a um homem novo, que já segue mais com passos firmes pelos caminhos de Jesus. Esse homem que tem melhorado a sua condição moral a cada dia, melhorando o seu trato para com o outro, melhorando as suas questões para consigo mesmo. Esse homem destruiu um homem, né? A gente está tentando fazer isso, destruir aqueles defeitos, aquelas coisas ruins que nós trazemos dentro de nós já várias encarnações, para dar lugar a um momento de transformação. Então, nós também estamos passando pela destruição, que é tão necessária tanto para nós quanto para o mundo. E essa transformação, ela se dá, diz aqui o Evangelho, é um estado mais perfeito por todos nós, pois todos nós morremos para renascer e nada tomba no vazio, né? Então, não tem aí um acaso, tudo segue uma direção, né, que Deus assim designou para nós. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos por eles habitados progridem também materialmente. Quem puder acompanhar o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que os primeiros átomos se aglomeram no início de sua formação, o verá percorrer uma escalada incessantemente progressiva, mas em graus imperceptíveis, né? A cada geração, e oferecer uma morada mais agradável aos seus habitantes, na medida em que estes avançam por si próprios na via do seu progresso. Se nós pensarmos lá como era no mundo primitivo, comparando com o mundo hoje que nós vivemos, de provas e expiações, quanta evolução houve. Vou dar um exemplo. Lá naquele tempo que vivíamos nos mundos primitivos, não existia a tecnologia que existe hoje. Hoje, nós pegamos um celular e conseguimos falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Quem inventou o celular, senão um homem, né? Inspirado sempre por Deus e pelos bons espíritos, com toda certeza, mas se propôs, né, se abriu a esse conhecimento, e essa invenção aconteceu assim como tantas outras que nós temos e que facilita a nossa vida. Então, se o homem progride, ele acaba tendo condição de fazer novas invenções e de proporcionar, através das suas invenções, essa mudança no mundo para melhor. Né? E uma outra coisa, sem citar nada material, se o homem progride, vou falar moralmente agora, especificamente, ele consegue se relacionar melhor com as outras pessoas. Ele tem condição de se pôr no lugar da outra pessoa. Ele não quer para o outro aquilo que ele não quer para ele. Isso melhora o mundo. Porque se eu, melhorada, tenho esta visão de que assim, se eu fizer para o outro algo ruim, que no meu pensamento eu não gostaria que ninguém fizesse para mim, eu estou indo contra a lei de Deus.
contra a lei desse progresso. Agora, se eu já entendo isso, e quando eu for praticar algo contra alguém, eu pensar nessa possibilidade, eu estou contribuindo com a progressão, com a melhora, com a evolução desse mundo que eu estou vivendo agora. Então, nós também, né, nos destruímos para transformarmos em pessoas melhores. E aí o Evangelho diz que assim caminha paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais, do orbe habitado, tudo evolui, porque se eu sou melhor moralmente, eu não destruo tanto a natureza. Eu tenho essa consciência de que um pequeno papel que eu jogar na rua pode ser prejudicial para a flora, para a fauna. Então eu vou tomar cuidado com os meus atos. Eu vou cuidar do meu planeta. Eu vou economizar água. Eu não vou ser aquela pessoa exagerada no consumo das coisas, porque isso gera muitas embalagens, e essas embalagens, se não bem recicladas, elas contribuem aí para um mundo mais poluído. Então, olha para vocês verem como faz uma ligação uma coisa com a outra. Eu melhoro moralmente e aí eu melhoro a condição do meu mundo, né? Do mundo que eu habito. Porque o Evangelho diz que nada é estacionário na natureza. Quão grande é digna essa ideia de majestade do Criador, é contrariamente quão pequena e indigna do seu poder é aquela que concentra sua dedicação, providência e imperceptível grão de areia e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Quando a gente se fecha, né? Não tem essa visão mais ampliada de que eu preciso fazer minha parte, eu não contribuo com a humanidade, inclusive, né, eu estou fazendo com que, sendo responsável por esse mundo poluído, por a falta da água daqui a alguns anos no nosso mundo. Então eu preciso ter consciência. A Terra, seguindo essa lei, estava material e moralmente no estágio inferior, lá nos mundos primitivos, ao que ela é hoje, né? Uma comparação. E alcançará nessas duas relações num grau mais elevado. Vai para o mundo regenerado, né? Tá aí caminhando para isso. Ela atingiu um desses períodos de transformação, né? O que a gente está falando. Eu evoluo, a Terra evolui junto comigo, porque eu estou aqui moralmente me cuidando, me preparando para chegar um momento de deixar esse plano, ir para o plano espiritual, reencarnar numa outra oportunidade e voltar para esse mundo regenerado. Esse é o grande trabalho que todos nós temos que fazer, temos que nos preocupar, né? É um trabalho, né, de formiguinha mesmo, porque se transformar não é fácil, né? Então, agora, a Terra atingiu um desses períodos de transformação que a levará de mundo expiatório, que é, ao mundo regenerador, onde os homens serão felizes, pois a lei de Deus reina. Então, como já falamos nos itens anteriores, quando falamos de mundo regenerado, falamos que a Terra, no mundo regenerado, os espíritos que encarnarem nesse mundo regenerado serão espíritos que já vivenciarão a felicidade numa intensidade maior. O mal já não predomina como predomina hoje no mundo que estamos, né? Então, como que tá hoje, assim, só pra gente fechar aqui o entendimento? Hoje a Terra é mundo de provas e expiações, onde predomina o mal. Aqui nós podemos entender como uma prisão, como um hospital. Amanhã ela será um mundo regenerado, onde vai predominar o bem. É uma escola onde nós continuaremos aprendendo. E os espíritos hoje são de terceira ordem, segundo o livro dos espíritos, né, que tem lá a classificação das ordens dos espíritos. Então, terceira ordem ainda são espíritos levianes, neutros, pseudo-sábios, né? E amanhã serão espíritos de segunda ordem, mais benévolos, mais sábios, mais, né, em profundidade, com sabedoria. E aí fica um grande alerta para todos nós, que eu venho já falando de acordo com os temas que a gente vem abordando.
Quem não evoluir novamente voltará, será exilado, né, como a gente vê nos estudos do Evangelho, para mundos primitivos, dependendo, né, da sua condição moral, ou permanecerá em mundo de provas e expiações. E aí eu gosto sempre de lembrar que isso não significa que nós estamos retrocedendo no nosso caminhar espiritual, porque o espírito não retrocede. Lembremos que Deus dá oportunidade a todos, mas precisamos nós termos esse querer para evoluir. E para evoluir a gente precisa se melhorar. E essa melhora só diz respeito a cada um de nós. Ninguém pode fazer no nosso lugar. Então, tá na nossa mão, né? Como eu estou sempre dizendo, vamos trabalhar para sermos melhores cada dia aqui nessa nossa encarnação. Não importa quantos anos a gente tenha, façamos uma parte que seja para trabalhar essa melhora do nosso espírito, para que possamos ser merecedores de voltar num mundo melhor, que é o mundo regenerado, e assim continuar, porque não para no mundo regenerado, como eu já disse aqui outras vezes. Nós vamos chegar a mundos ditosos, né? Aos mundos elevados. Então, precisamos continuar subindo os nossos degraus. E é isso, meus amigos. É isso que o entendimento do Evangelho nos traz hoje para refletirmos, que possamos continuar nessa profunda reflexão, né? Aprendendo cada vez mais para que isso fique mais tranquilo para nós, né? Fazermos as mudanças que são necessárias. O Evangelho é luz que abre os nossos olhos, que abre os nossos corações. Cada vez que nos aprofundamos nesse estudo do Evangelho, a gente tem uma compreensão diferente da vida. E fica mais fácil passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades. Então entendamos isso e busquemos cada vez mais nos aprofundarmos no estudo, na compreensão e na vivência do Evangelho. E agora, concluindo o nosso Evangelho desta noite, nós vamos passar para a nossa prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus ilumine e abençoe a todos vocês. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, possa permanecer conosco durante toda a noite, durante toda a semana,
e que nos permita estarmos novamente juntos na próxima segunda-feira para realizarmos mais um Evangelho aqui no Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.